Boa noite, no ar, mais um resumo do dia. Hoje estou eu aqui, o Gabriel, o companheiro Antônio Carlos teve um outro compromisso, mas eu e o companheiro Expedito iremos tocar o programa e abordar as principais notícias do dia. No programa de hoje vamos falar sobre a assinatura da carta aberta contra o bloqueio econômico de Cuba por Lula e mais 400 pessoas, a imprensa cubana destacando o apoio do PCO contra o embargo capitalista, a Joyce Halseman, que não registrou a ocorrência do suposto atentado. E vamos falar também dos mais de 500 atos em todo o país e no exterior. Essas e mais notícias hoje no nosso resumo do dia. Bom, para começar, vamos dar uma boa noite aqui para o nosso companheiro Expedito Mendonça. Boa noite, Expedito. Boa noite, companheiro Gabriel. Boa noite todos os companheiros aqui que todas as noites nos fazem companhia aqui no nosso resumo do dia, a nossa revista eletrônica, né, digamos assim, de maior audiência dos canais alternativos fora dos canais convencionais, que são os canais golpistas, né, isso da imprensa tradicional. Eu estou hoje aqui com o companheiro Gabriel, na ausência do companheiro Antônio Carlos, que está envolvido aí com os preparativos para o grande ato amanhã. Nós vamos falar sobre isso também. E nós estamos aqui para comentar sobre um ponto de vista dos trabalhadores, sobre um ponto de vista dos interesses populares, as notícias que foram destaque nesse dia de hoje. Algumas já foram anunciadas aí pelo companheiro Gabriel. Então, este é o programa de número 789, neste 23 de julho, véspera de atos em mais de 430 cidades do país e em várias outras cidades importantes, capitais também importantes de vários países do exterior. Fique conosco aqui na próxima 1h15, que nós temos temas muito interessantes para serem explorados e comentados. Vamos lá, companheiro Gabriel. Bom, começando, para não perder o fio da meada do nosso mestre Antônio Carlos, vamos agradecer aqui as pessoas que já estavam no chat aguardando. Agradecer aí o Felipe Rosendo pelo seu superchat. Muito obrigado, companheiro. A Carla Silva, também sempre presente aqui no nosso programa. O Duarte, também com seu super sticker. O Jesus era um humano, que eu sei que amanhã estará lá conosco na manifestação. E todos os companheiros que estão aí no chat, como diz o Toninho, um chat de primeira qualidade. Bom, como hoje é sexta-feira, vamos começar com algumas charges do nosso companheiro J. Camelo, para dar aquele quebra, né, na tensão da semana. Vamos lá. A primeira charge está aí, ó. A fila do osso. Está aí o grande bolsonarista com sua camisa verde e amarela, Mito 2022, aí a faixa com a suástica, bandeira americana, e na fila do osso, né? Porque mesmo os bolsonaristas estão passando dificuldades agora nesse atual momento brasileiro. A próxima charge está lá, queda do bolsonarismo. O que foi? A arminha não funciona mais? Aí a resposta aí do bolsonarista é, e o Lula, hein? Pois é, a resposta do bolsonarista sempre será, e o Lula? Agora a nossa última charge do dia, classe média em decadência sans elegância. Na época do PT, eu reclamava do preço do meu carro novo, do pobre viajando de avião, do negro estudando na minha faculdade, da minha empregada ganhando 13º. E hoje só reclamo da chuva.
Pois é, tá aí o retrato da classe média, do cidadão médio brasileiro, que de burguês ele não tem nada, né? Ele se achava aí de uma condição um pouco elevada sobre os outros trabalhadores do Brasil, e hoje ele se encontra aí numa situação muito complicada também. Bom, vamos dar início à nossa pauta. Eu vou passar para o companheiro Expedito falar aí do nosso primeiro ponto, que é exatamente sobre a carta aberta que o companheiro Lula e mais 400 pessoas assinaram pedindo o fim do bloqueio a Cuba feito pelo imperialismo, principalmente pelo governo Biden. É com você, Expedito. Então, companheiros, mais um conjunto de personalidades, artistas, entre chefes de Estado, intelectuais, cientistas, religiosos e ativistas de movimentos sociais de todo o mundo assinaram um documento encaminhado ao presidente norte-americano, o democrata Joe Biden, exigindo e ao mesmo tempo exigindo a suspensão do criminoso bloqueio econômico, né, que a maior potência capitalista imperialista do mundo faz contra uma ilha isolada, uma ilha que luta com toda a dignidade há 60 anos, que fez uma revolução que expulsou o imperialismo do país, derrotou a ditadura militar, e mesmo com todas as dificuldades, mesmo sendo um país sem muitos recursos, oferece aquilo que muitos outros países capitalistas com muito mais recursos não conseguem oferecer à população, que é educação para todos e saúde de qualidade, inclusive exportando médicos e tecnologia para o restante do mundo. A carta, os signatários da carta exigem do presidente Joe Biden a suspensão criminosa do embargo econômico que Cuba sofre há mais de 60 anos, particularmente nesse momento agora, no momento de pandemia, onde o país precisa, ou seja, o país produziu a sua vacina, desenvolveu a sua vacina, mas faltam os outros instrumentos, como seringas, por exemplo, que a ilha não produz, precisa importar, e essa importação se vê bloqueada porque precisa ser paga em dólar, e os Estados Unidos impõem este brutal bloqueio, sanção econômica contra... É um bloqueio criminoso. Porque, veja, se houvesse alguma seriedade no Tribunal de Haia, no Tribunal Internacional de Haia, os Estados Unidos tinham que estar no banco dos réus, respondendo por um crime contra a humanidade, porque isso não é um crime contra o governo ou contra o Estado cubano. É um crime contra a população, é um genocídio contra o povo cubano. E isso é inaceitável. Portanto, todo o nosso apoio à iniciativa, mas nós sabemos que isso por si só é insuficiente. Tem que haver uma grande pressão, tem que haver protesto dentro dos Estados Unidos, protestos vigorosos como aqueles que foram feitos aí por conta do racismo, por conta da luta contra o assassinato dos negros norte-americanos, e tem que haver uma sublevação mundial de todos os povos oprimidos para pressionar o imperialismo a levantar esse embargo econômico criminoso contra o povo de Cuba. Os Estados Unidos apoiam ditaduras ao redor do mundo e não tem nenhuma sanção econômica contra elas, como, por exemplo, a Arábia Saudita, que é uma ditadura, e não tem nenhuma sanção econômica contra a Arábia Saudita, muito pelo contrário, os Estados Unidos mantêm relações econômicas abertas com os sauditas e impõe esse embargo criminoso a Cuba. Portanto, fica aqui o nosso repúdio, o repúdio do Partido da Causa Operária, o repúdio de todos os brasileiros, de todos os trabalhadores contra esse bloqueio criminoso à ilha caribenha. Devolvo para você, companheiro Gabriel. Dando continuidade nesse mesmo tema de Cuba, hoje foi a prensa latina, que é o veículo de imprensa cubano há mais de 60 anos, tirou uma nota
em agradecimento ao PCO, em agradecimento às atitudes e o movimento que o PCO vem fazendo contra o bloqueio imperialista. Eles destacam que o Partido da Causa Operária vem fazendo um trabalho de vanguarda na América Latina, demonstrando para toda a imprensa imperialista, toda a imprensa burguesa, a realidade que se passa em Cuba. Inclusive destacando a defesa a defesa do povo cubano contra os gusanos na Embaixada de Cuba, e a nota que foi feita numa entrevista com o nosso companheiro Eduardo Vasco, ele destacou que os países da América Latina eles têm uma dívida com o povo cubano por tudo que foi feito com relação aos países da América Latina, e o exemplo de revolução, o exemplo de como um governo socialista deve ser. Apesar de todos os embargos, todas as proibições que o governo cubano enfrenta, eles estão aí há 60 anos mantendo um governo revolucionário, um governo socialista, um governo para o povo. Todos sabemos que eles enfrentam dificuldades por conta do embargo americano. Nessa semana, o Roger Waters, o ex-baixista do Pink Floyd, fez um comentário onde ele comparava a situação de Cuba a um exemplo de uma casa. Como se uma pessoa estivesse dentro de uma casa e essa casa fosse bloqueada, sem acesso a alimentos, sem acesso a medicamentos e sem acesso a peças de reposição. Com isso, as pessoas da casa que não acreditam no que estão vivendo e não acreditam na revolução começam a se revoltar. É mais ou menos isso que o governo imperialista e hoje do seu democrata Joe Biden vem fazendo com Cuba. Os ataques contra Cuba e a ganância por tomar a ilha são maiores do que a mídia vem dizendo pela liberdade do povo cubano, porque isso é simplesmente uma fachada para o real interesse do imperialismo, que é tomar o último pedaço da América que eles ainda não têm um controle. É isso aí. Passar aí para vocês, Pedito, para a gente dar continuidade aí na pauta, que hoje a pauta não está muito grande, mas sem o nosso âncora, a gente vai dando conta aqui. Muito bem, companheiro Gabriel ressaltou aí, né, o destaque aí do apoio aí das congratulações aí dos cubanos, né, para com o PCO. E agora nós vamos falar de um fato aqui muito pouco esclarecido e obscuro, né, registrado aqui no Distrito Federal, que foi a suposta ocorrência de um atentado contra a deputada direitista Joyce Hasselmann. Segundo ela mesmo, uma ex-bolsonarista, não é isso? Digamos, uma bolsonarista arrependida, como muitos que tem por aí, né? Que tentam aí apagar aí o seu recente passado aí em defesa do presidente criminoso, do presidente genocida. É um fato aí que muito controverso e obscuro, companheiro Gabriel e demais companheiros aqui. Este fato surgiu nas redes sociais ontem, por volta de umas 20 horas, né? E aí aquele zum na internet, nas redes sociais. A deputada apareceu numa foto com hematomas, né, no rosto e com escoriações aqui pelo queixo
e também dizendo que havia sido atingida na costela. É um fato aqui muito mal esclarecido ainda. Primeiro porque ela nem registrou a ocorrência, não tem boletim de ocorrência registrado em nenhuma... Ela não compareceu a nenhuma delegacia aqui do Distrito Federal para registrar a ocorrência, né, isso, na Polícia Civil, como é de praxe para qualquer acontecimento dessa natureza. E ela relata que ela acordou em casa, viu uma poça de sangue, identificou 5 fraturas no rosto, né, e uma na costela. E não se lembra do que ocorreu. Ela alega que foi vítima de um atentado, né? Mas não tem nada ainda esclarecido. Ela comunicou apenas à Polícia Legislativa, né? Ela, na qualidade de deputada federal, ela estava na residência oficial dos deputados, que fica numa quadra aqui em Brasília, na 302 Norte, e as alegações que ela sustenta são muito passíveis de não terem nenhuma credibilidade, isso aí. O marido dela se encontrava em casa, me parece que no outro quarto, né? Ela disse que estava vendo uma série de televisão, né? Uma série dessa da TV a cabo, quando adormeceu, dormiu por 7 horas e quando acordou estava sob uma poça de sangue e com os hematomas e as fraturas pelo corpo. Bem, não dá para especular muito sobre isso aí. Ela disse, né, que fez a denúncia para a Polícia Legislativa e que a Polícia Legislativa está com o caso e que vai procurar aí testemunhas, câmeras, para identificar supostos invasores do apartamento dela, né? Na medida em que ela alega que, como é um apartamento funcional, a chave, uma cópia da chave também fica na Câmara, lá na Câmara Federal, onde ela é deputada, e que alguém pode ter tido acesso a essa chave, ou então ter entregue a chave a alguém que já teria premeditado alguma ação contra... Ou seja, uma história muito obscura. É uma deputada que vem sendo aí afagada pela esquerda nacional, né, isso, pela esquerda brasileira, como uma bolsonarista arrependida, não é isso? E que, inclusive, participou aí do momento lá da assinatura do super impeachment. E que está presente, tem aí tentado estar presente nos atos aí que a esquerda está realizando. Bom, vamos aguardar aí para ver qual é o desfecho dessa história, que é muito obscura, envolvendo a parlamentar direitista aí, Joyce Hasselmann. É isso, devolvo para você, companheiro Gabriel. Bom, é isso aí. É uma situação muito complicada, né? Porque primeiro ela disse que é o marido, depois ela disse que pode ser um atentado e não registrou nenhuma queixa. A gente sabe que, vindo dessas pessoas aí da direita, eles são capazes de qualquer coisa. Como a gente já teve o Bolsogay, pode ser alguma estratégia política aí vindo da Joyce, mas só ressaltando aí que nada justifica a violência, apesar dos fins, né? Mas que tem caroço nesse angu aí, com certeza tem. Vamos esperar aí o andar da carruagem para a gente descobrir o que está acontecendo. Bom, dando continuidade aqui, vamos passar aí para o nosso ponto principal da pauta de hoje, que são os atos que serão realizados amanhã, dia 24 de julho, no país todo e no exterior. Já são mais de 500 atos confirmados pelo Fora Bolsonaro e nós vamos fortalecer o nosso Bloco Vermelho nas ruas de todo o Brasil, pintar as ruas de vermelho contra Bolsonaro e todos os golpistas. Tá aí, esse aí é o nosso card geral.
do nosso chamado aí para o ato de amanhã, dia 24/7, o ato chamado pelo PCO, os comitês de luta, a CUT e o PT. Também temos aqui o ato de Araraquara, marcado para as 10 horas na Praça Santa Cruz. Está aí o card da CUT, que a CUT também tirou um card aí, 24J, fora Bolsonaro. Mais um da CUT aí, mais de 300 atos no Brasil e no mundo. Vamos aqui, tem mais um card nosso aqui, em Goiânia, Praça do Trabalhador, concentração do Bloco Vermelho às 9 horas da manhã. Em São Luís, fora Bolsonaro, Praça Deodoro às 9 horas, junte-se ao Bloco Vermelho. Em Minas Gerais, ponto de encontro da CUT de Minas mudou. Será no Palácio da Liberdade, esquina com a Avenida Cristóvão Colombo, às 13 horas. Também do exterior, em Nova York, fora Bolsonaro, na Union Square, às 4 horas da tarde, horário de Nova York. No Paraná, teremos na Praça Santos Andrade, já com a chamada aí para todos os companheiros que quiserem participar da bateria Zumbi dos Palmares. Lembrando que você não precisa saber, não ter conhecimento em nenhum instrumento. Basta você chegar, se juntar à bateria Zumbi dos Palmares, e lá mesmo você vai receber a informação dos companheiros que já fazem parte da bateria e com certeza você vai encontrar um instrumento do seu agrado. No Rio de Janeiro, concentração do Bloco Vermelho às 9 horas da manhã na Rua do Santana. Está aí o Bloco Vermelho. Lembrando que nós devemos intensificar o nosso Bloco Vermelho, porque a gente já tem infiltrados aí, né? A gente já tem os abutres dos atos, como aconteceu em 2013. Está aí o exemplo, ó. A UJS tirou esse card aí, verde, amarelo e azul, com toda a cara de que, ó, chamando a direita para o ato. Tá, esse aí é o card onde já está declarado a entrada da direita nos atos, onde você pode ver aí, ó, PSD, Força Sindical, Cidadania, PSDB, o partido genocida do senhor João Dória da vacina e do Bolso Gay, Solidariedade, Rede, UGT, Partido Verde. E lembrando que esse Livres que aparece aí é um braço do PSL, o mesmo partido que elegeu o inominável presidente da República. Tem mais um card aí, ó, o 24J do comitê aí fora Bolsonaro, mais um card verde e amarelo. Então, nós precisamos, mais do que nunca, fortalecer o Bloco Vermelho nas ruas contra essa invasão verde e amarelo nos atos da esquerda. Isso é uma tentativa de infiltrar a direita nos nossos atos, com a desculpa de que para tirar o Bolsonaro, qualquer um é bem-vindo. Mentira! Todos eles são inimigos do povo. O PSDB em São Paulo está aqui há praticamente 30 anos, destruiu São Paulo, privatizou a energia elétrica, privatizou as telecomunicações, deteriorou totalmente o ensino público. O professor aqui é mal remunerado. Então, trazer o PSDB para um ato de esquerda, para um ato fascista, é praticamente uma facada nas costas de quem está na rua aí há mais de um ano lutando pelo fora Bolsonaro. Nós temos aqui a lista de algumas cidades, como são muitas, eu vou falar as principais, ó, no Acre, em Rio Branco, às 15 horas na Gameleira, em Manaus, 15 horas, Praça da Saudade, em Maceió, às 9 horas na Praça Multieventos, em Macapá, 16 horas na Praça da Bandeira, Salvador, às 10 horas, uma passeata em Campo Grande rumo à Praça Castro Alves.
E na Bahia a gente tem muitos atos, não dá para falar todos, mas com certeza só acessar o DCO aí você vai ter em detalhe todos os atos que acontecerão amanhã. Em Fortaleza, às 15 horas, na Praça Portugal. No DF, na terra aí do companheiro Expedito, às 15 horas, no Museu da República, e às 16, a marcha em rumo ao Congresso. Em Vitória, no Espírito Santo, 14 horas, Praça Jucutuquara, o IFES de Vitória. Em Goiânia, 9 horas, na Praça do Trabalhador. São Luís do Maranhão, 9 horas, na Praça Deodoro. Em Cuiabá, Mato Grosso, 9 horas, carreata saindo da UFMT, e às 15 horas, ato na Praça Alencastro. Mato Grosso do Sul, Campo Grande, às 9 horas, na Praça do Rádio. Em Belo Horizonte, 13h30, Praça da Liberdade. Vamos lá, em Minas Gerais também temos vários atos. Em Belém do Pará, 8 horas, Praça da República. João Pessoa, na Paraíba, 9 horas, na Praça da Paz. Em Curitiba, 14 horas, na Santo Andrade. Teresina, no Piauí, 8 horas, na Praça Rio Branco. Recife, concentração no Derby e caminhada em direção à Avenida Guararapes. No Rio de Janeiro, às 10 horas, concentração no Monumento Zumbi dos Palmares e caminhada pela Avenida Presidente Vargas até a Candelária. Em Natal, Rio Grande do Norte, na Midway. Em Porto Alegre, Marcha dos 100 mil, concentração no Largo Glênio Pérez. Aqui onde mais? Em Porto Velho, Rondônia, às 8h30, ato na Praça Céu. Em Boa Vista, Roraima, 9 horas, Praça Germano Sampaio. Santa Catarina, Florianópolis, onde o PCO foi, vamos dizer assim, expulso dos atos, né? Disseram que o PCO se auto-expulsou dos atos de Santa Catarina. Mas estaremos lá em Florianópolis às 13 horas, no Largo da Alfândega. Em São Paulo, às 15 horas, o ato na Paulista, em frente ao MASP. Lembrando que a concentração da bateria Zumbi dos Palmares terá início às 13 horas. Todos são bem-vindos. Todos companheiros que quiserem, tiverem interesse em participar da bateria, é só chegar, conversar com a gente, que terá seu espaço. Em Campinas, às 10 horas, no Largo do Rosário. Em Diadema, às 10 horas, também, em frente ao Sindema. Vamos ver outra cidade aqui de São Paulo. Em Marília, às 9 horas, na Praça Endurbe. Em Osasco, 12h30, Larga do Osasco, em frente à CPTM. Bom, nós temos aqui mais de 500 atos. Se você quiser aí, eu não falei só a cidade, entre lá no nosso Diário da Causa Operária, lá você vai encontrar todos os locais e horários dos atos aí na sua cidade. É muito importante que você participe, vá de vermelho, leve sua bandeira pelo Fora Bolsonaro e não a infiltração da direita golpista nos nossos atos. É isso aí, Expedito. Vamos dar continuação à nossa pauta. É isso aí, companheiro Gabriel. Passou aí um pente fino sobre os atos que ocorrerão aí a nível nacional e no exterior, com perspectivas aí de mais de 1 milhão de pessoas nas ruas, com certeza. Bom, nós vamos para o nosso próximo ponto aqui, não é isso? Que é mais uma das manifestações aqui do presidente criminoso, fraudulento, genocida Jair Bolsonaro, mais uma manifestação, não é isso? De racismo e de desapreço completo aqui pela cidadania, por um cidadão brasileiro. A matéria, ela diz respeito a uma declaração que o presidente criminoso, preconceituoso e racista fez numa daquelas saidinhas que ele dá lá em frente, lá o cercadinho do Palácio da Alvorada, né?
onde os autores, né, isso, né, vai para lá para exaltar o presidente da República e as ignomínias, né, isso que ele fala lá a respeito de algum tema, normalmente alguma coisa preconceituosa contra alguém ou algum ataque contra as instituições, um ataque contra o Congresso, contra o STF, contra pessoas também. Dessa vez, ele fez um comentário ofensivo, não é isso? A uma pessoa que estava lá, e isso motivou por parte do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública Federal um ajuizamento de ação contra o presidente da República, né, por prática de crime de racismo. Essa nota foi publicada hoje, na sexta-feira, né, e o Ministério Público Federal comunica que a ação civil pública tem como réus o presidente da República e a União. O que motivou isso aí foi a declaração dele, né, numa conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, ainda no dia 8 de julho, portanto, há umas 2 semanas atrás, aí, mais ou menos, quando ele se referiu ao cabelo crespo de um apoiador negro que estava lá, né, dizendo que o cabelo dele era um criatório de baratas. Veja só, hein? Veja só. Um criatório de baratas. Então, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União ajuizaram a ação, não é isso? No sentido de adotar medidas de reparação, indenização e de cessação de danos, né, por danos extrapatrimoniais ou mortais coletivos e ainda danos sociais. Portanto, é mais uma daquelas situações que se soma ao currículo, a folha corrida, né, desabonadora, digamos assim, do elemento que ocupa o cargo máximo do país sem nenhuma dignidade, sem nenhuma honraria, não é isso? Ele não tem nenhum apreço pelo cargo e ele faz esse tipo de comentário desabonador, ofensivo e racista e agressivo contra um cidadão que estava lá, inclusive, para manifestar apoio a ele. Ele estava lá no cercadinho do Palácio da Alvorada. E ele recebeu esse tratamento aí do presidente da República. Portanto, o que nós devemos? Nós devemos repudiar veementemente esse tipo de conduta e isso faz com que reforcemos ainda mais o chamado a todos os brasileiros, todas as brasileiras, todos os trabalhadores, todos os áreas verdadeiramente desejam colocar fim a esse governo racista, governo misógino, governo pró-imperialista, governo contra os trabalhadores, governo contra o interesse popular, governo contra o interesse da nação, um governo ameaçador, um governo golpista, um governo que apoia a ditadura. Portanto, motivos não faltam para repudiarmos o gesto e a atitude do presidente da República. E a melhor resposta que nós podemos dar, companheiro Gabriel e os companheiros internautas que estão aqui na audiência do nosso programa, é fortalecermos os atos amanhã em todo o país e no exterior, conformando um grande bloco vermelho nesses atos para colocarmos para fora o governo criminoso e genocida que vem infelicitando a nação. Portanto, a resposta que se pode dar a esse tipo de conduta do presidente da República é ocupar as ruas amanhã, neste sábado, e realizar um grande ato nacional como resposta aos desmandos que o país está vivenciando na mão da extrema-direita. E damos uma resposta também àqueles que querem transformar as manifestações populares em instrumentos de pressão, não para derrubar o Bolsonaro, mas para chegar a um acordo com o Bolsonaro e tentar viabilizar uma terceira via. O Bloco Vermelho não permitirá que isso
aconteça. Então, o chamado que nós fazemos aqui é para reforçarmos os atos amanhã e dar um fim ao governo criminoso, ao governo genocida, ao governo preconceituoso. Devolvo para você, companheiro Gabriel. Bom, é isso aí, né? Você vê que ele não tem apreço nem pelos próprios eleitores dele, quem dirá não com o resto da população brasileira. Ele é um cara que, para mim, sem noção, não mede as palavras, mas burro ele não é, né? A gente tem que sempre lembrar disso, que burro ele não é, e a gente tem que estar pronto para lutar contra esse maluco, esse cara sádico que está aí no poder. Bom, dando sequência aqui, primeiramente eu vou agradecer aqui aos companheiros aqui do nosso Superchat, agradecer aí as pessoas que estão nos elogiando, muito obrigado. A gente caiu na fogueira aqui, mas vamos dando um jeito. Agradecer aqui a Joana Peixoto, fora Bolsonaro, Lula candidato, Lula presidente. É isso aí, companheira. Maria Ângela, mais um super sticker. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Tem mais aqui uns comentários. O Marlon Silva também mandou um superchat. E temos aqui alguns infiltrados para variar. Isso quer dizer que o nosso canal está com uma boa audiência quando começam a aparecer os ratos infiltrados por aqui. Agradecer aí o Alasca do Sul, Maria Ângela Biducci, o Ao Vivo, o Tomi Liverga, Cecília Maria, Rosália, o Black in Belchior, o canal Lucenarga, o Denis Navarro, Movimento Socialismo Brasil, Lula, candidato vence, todos os companheiros que todas as noites nos acompanham aqui. Normalmente eu estou por trás das câmeras, mas hoje eu estou aqui, então agradecer a todos pela colaboração. Sem essa colaboração, a gente não consegue manter esse canal independente. E, como diz o nosso companheiro Toninho, sem o rabo preso com a burguesia. Dando continuidade aqui na nossa pauta, falar aqui sobre, pela primeira vez aí, desde 2004, a inflação do IPCA, que é o Índice Nacional de Consumidor. Ele subiu 0,72 em julho, sendo que ele já tinha tido uma alta de 0,83% no mês passado, no mês de junho. Essa foi a maior alta desse índice desde 2004. Então, nós passamos aí, depois do governo do senhor Fernando Henrique, passamos por todo o governo Lula e Dilma sem passar esse índice. E agora a gente ultrapassou esse índice novamente. Esse valor ele impacta diretamente em bens de consumo para a população. Em alimentos, gás, combustível, todos os bens de consumo. Por exemplo, a alimentação ela teve uma alta de 0,49% acima do mês passado. A habitação também teve um aumento de 2,14%. Então, isso quer dizer, se você tem um aluguel aí, você vai ter um reajuste de 2,14%. A energia também registrou uma alta de praticamente 5% aí, referente ao mês passado. E o gás de cozinha também teve um aumento aí de mais 4,14%. Então, resumindo, essa alta desse índice, essa taxa da inflação, ela influencia diretamente o bolso do trabalhador. Quando os valores dos alimentos, os valores dos bens de consumo aumentam,
e o salário mínimo ele é o menor desde 2003. Comparado ao dólar, nós temos o menor salário mínimo dos últimos 20 anos. Então, logo, se nós temos o aumento da taxa da inflação e o salário diminui, o nível de pobreza no Brasil só aumenta, né? E com relação às pessoas em situação de fome extrema, de miséria extrema, agora usam um novo nome, né, que é deficiência alimentar. Eles arrumaram um nome bonito para a fome, né? Enquanto o povo passa fome, o povo não tem onde morar, não tem o que comer, eles continuam lá discutindo sobre voto impresso, eles continuam discutindo o circo da CPI, enquanto isso a população pobre e trabalhador vai pagando a conta aí dos malabarismos do governo. É isso aí, Expedito. Vamos lá, continuar aí na nossa pauta, dando sequência ao próximo ponto nosso aí. É com você. Então, o nosso próximo ponto aqui diz respeito ao coronel aí do Nordeste, não é isso? Ciro Gomes, que aparece aí junto com o presidente de uma dessas centrais aí, das muitas que foram criadas aí para meter a mão no dinheiro aí para receber verbas aí estatais, verbas públicas, né, de funcionamento. A conhecida central dos sindicatos brasileiros, não é isso? A CSB está realizando o seu 3º congresso e convidou para a abertura, como um dos conferencistas lá na abertura, ninguém menos do que o abutre golpista e anti-esquerdista que se especializou no último período aí em atacar o ex-presidente Lula. Evidentemente que, né, ele espera com isso aí desqualificar o presidente e derrubar a popularidade do presidente Lula. Bom, se é essa a intenção dele, ele deveria buscar uma outra estratégia, porque esses ataques que ele tem desfechado contra o ex-presidente Lula têm rendido exatamente, ou seja, tem surtido um efeito contrário, exatamente fazer crescer a candidatura do ex-presidente Lula e deixar a candidatura do senhor Ciro Abutre Gomes estacionada naquele patamar de sempre ali, né? 12%, 15% e tal, não passa disso. E nas eleições de 2022, se ele mantiver essa linguagem raivosa, hidrófoba, contra o ex-presidente Lula, a tendência dele é cair mais e o ex-presidente Lula subir ainda mais. Portanto, fica aqui o registro de que uma central pelega, uma central que não tem nenhuma importância, uma central que é mais uma dessas centrais aí cartoriais, não é isso? De registro apenas cartorial, convidou aí o abutre Ciro Gomes, não é isso? Para ser o conferencista da abertura do 3º congresso dessa entidade, que é certamente mais uma entidade fantasma aí para confundir os trabalhadores brasileiros. Central de Trabalhadores Brasileiros representativa dos interesses da classe operária verdadeiramente aqui no Brasil, só existe uma, que é a CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Portanto, fica o registro aqui que o senhor Ciro Gomes certamente vai lá para atacar a esquerda, atacar o PT, atacar o ex-presidente Lula, que é a especialidade dele aí do último período. Volto para você, companheiro Gabriel. Opa, estava sem o som. Mais uma aí do grande... o Lula tá preso, babaca, né? O nosso querido abutre Ciro Gomes, que acusa o PCO de bater em mulheres, em crianças.
Está aí, ó, envolvido com Mandetta, Márcio França. É esse tipo de gente que ele se alia, né, o Espírito? A gente não pode esperar Exatamente. nada de bom de um sujeito desse aí. Dando continuidade, falar agora de uma coisa que já tem se tornado corriqueira para nós, mas que nós não gostaríamos que ela fosse, né? Que é a Covid no Brasil. Enquanto os governos aí se articulam para que a economia seja aberta, para que as aulas voltem a ser presenciais, para que o comércio abre, as mortes continuam acontecendo, o número de casos continuam aumentando e nada é feito, né? Por exemplo, hoje nós tivemos aí, no dia de hoje, tivemos 108.732 casos confirmados, né? A gente sabe que esse número ele é defasado. 1.324 vidas perdidas, né? Isso a gente tem que lembrar que não é só um número. Dentro desse número tem pais, mães, avós, avós, filhos, são pessoas, né? Num total de 548.340, chegando aí, com certeza, até o fim de semana, 550 mil mortes no Brasil. E um total de 19.600.000 casos confirmados de Covid. E, contrapartida, o governo vem aí fazendo propaganda de vacina, propaganda de que vamos voltar à vida normal e o povo se descuidando por aí e tudo sendo reaberto, o transporte público lotado, as escolas com retorno às aulas, o transporte público e a movimentação na cidade com certeza irá, se não duplicar, triplicar, né? E a probabilidade de infecção e mortes aí vai aumentar muito com essa nova variante que circula no Brasil. No exemplo aí, ó, das cidades, dos estados brasileiros, São Paulo aí do governo científico do senhor São João Dória da vacina, já registra 137 mil praticamente, 136.884 mortes. Em segundo lugar aí está o Rio de Janeiro, com 58 mil mortes. E logo depois Minas Gerais, com 50 mil mortes. Então a gente pode ver que nos estados, vamos dizer assim, com maior circulação, com maior desenvolvimento industrial ou empresarial, com maior movimento de pessoas circulando, a gente pode ver que o número de infectados e o número de mortes é maior. E também são os estados onde os governadores se dizem científicos, se dizem sabedores do controle da pandemia. É isso aí, mais um dia de mortes, mais um dia de vidas perdidas no Brasil. É com vocês, Pedro. Pois é, essa é uma notícia que nós não gostamos de dar aqui, né? Essa é uma notícia que a gente deveria virar a página dela, o país já devia ter se não liquidado, pelo menos ter encaminhado soluções mais efetivas, né, de combate à pandemia, se não fosse a conduta, a postura, né, isso criminosa do governo federal, mas não só do governo federal, de muitos dos governos estaduais também, que são responsáveis por esse verdadeiro genocídio que acontece no país. Inclusive um dos filhos aí do presidente aí foi tomar vacina e ainda desdenhou, né, dizendo que graças ao negacionista eu estou tomando vacina. O cara ainda faz piada com a situação. Ainda faz chacota. Bom, exatamente. Entrando no próximo ponto aí, a gente vai falar aí sobre um deputado do PT, né? Temos até um vídeo. Acho que você fala um pouco aí, depois a gente passa o vídeo aí do acontecido de agora a pouco. Uma notícia aí fervendo. Pois é. Que aconteceu ainda há pouco. Mais aí. do que quentinha.
saiu aqui publicado no coletivo Resistência, né, às 19 horas e 42 minutos. É o vereador lá da cidade de Curitiba, Renato Freitas, do PT, que foi preso pela guarda municipal lá de Curitiba, que é uma cidade que a gente conhece, a cidade bolsonarista, né? Na verdade é o estado bolsonarista, não é isso? O Paraná e tal, ali junto com Santa Catarina, também Rio Grande do Sul, né? E esse vereador é a segunda prisão dele em 2 meses, pelo mesmo motivo, por estar protestando contra o governo Bolsonaro. A guarda municipal simplesmente chegou lá e prendeu ele. Ou seja, como se não houvesse uma Constituição em vigor no país que garante a liberdade de expressão, de reunião e de manifestação. Ele foi detido lá na Praça Rui Barbosa, né, e levado para a central de flagrantes, lá no bairro do Portão. As imagens aí que nós vamos ver daqui a pouco mostram ele algemado no chão e sendo arrastado por policiais e colocado de maneira truculenta na viatura, né? O vídeo também mostra, companheiro Gabriel e a nossa audiência aqui, os policiais debochando dele, não é isso? Dando risada durante a prisão, que é uma prática muito comum desses elementos sádicos aí da polícia militar criminosa que age no país, né? Então, ele acusou os PMs de racismo, não é isso? E o protesto cresceu aí pelas redes sociais, né? Aí no ambiente virtual, e com protestos e com caracterização de ato fascista, esse que foi perpetrado lá pela Guarda Municipal de Curitiba contra um vereador da esquerda que estava simplesmente exercendo o seu direito, o direito constitucional de qualquer cidadão de criticar o governo. Não estava em nenhuma ação de depredação de patrimônio e de molestando pessoas, nem nada. Estava expressando o ponto de vista dele, a opinião dele, a indignação dele contra o caráter criminoso e genocida do governo, e a polícia foi lá e prendeu ele. Bom, vamos aí ao vídeo, companheiro. Tá respirando muito bem. O que é isso? Ô, covarde. Tá respirando muito bem. Covardia! Covardia, né? Vocês não covarde. Não machucou nada. Fora o covarde. Não machucou nada. Aconteceu aqui a cidade de Curitiba. Bora, entra na boa aí. Fala, bora, Mingau. Tá roubando meu celular aí, ó. Bora, Bolsonaro! Você chega um pouco melhor. Bora, Bolsonaro! Para vocês verem, olha as cenas, olha a cena que nós acabamos de ver aqui. Um vereador, um parlamentar com mandato popular sendo tratado dessa forma. Você imagina o que não ocorre com a população pobre, com o cidadão comum aí que não tem mandato nenhum de nada. Essa é a polícia brasileira. Seja ela PM, seja ela Guarda Municipal, seja ela Força de Segurança Nacional, não importa. Estão todos aí a serviço do fascismo, a serviço da extrema-direita, a serviço da repressão. E é por isso que nós lançamos a palavra de ordem de dissolução da PM, fim da Polícia Militar. É para isso que eles servem. Fica aqui o nosso repúdio, o nosso mais... Exatamente, companheiro Gabriel, muito bem lembrado. Por exemplo, em Jacarezinho, aquela operação foi efetuada pela Polícia Civil.
Então, a nossa palavra Foi realizada de ordem agora é o fim da polícia. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Fica aqui o nosso repúdio veemente, nosso repúdio enérgico contra mais esse procedimento arbitrário, inconstitucional, completamente inaceitável da guarda das muitas guardas municipais e dos corpos destacados que a Polícia Militar mantém para reprimir a população. E fica aqui a nossa solidariedade integral ao companheiro Renato, vereador negro, não é isso? Da cidade lá de Curitiba, e a nossa solidariedade também ao Partido dos Trabalhadores, ao qual o companheiro é filiado e mantém o seu mandato. Vamos lá, companheiro Gabriel. Reta final, não é isso? Bom, entrando aí na nossa última pauta, é uma notícia alarmante, né? Eu que sou da área da tecnologia, já tinha noção que isso fosse acontecer. Esse escândalo que apareceu aí de um programa chamado Pegasus. Ele é um software que foi criado em Israel, né? Pela empresa NSO, que ele foi feito para monitorar alvos comerciais e políticos. Esse software, Pegasus, ele já foi adquirido, para vocês verem, por México, Arábia Saudita e Hungria. Todos nós sabemos aqui que a Arábia Saudita e a Hungria são exemplos de democracia, né? E um detalhe muito interessante, mas alarmante, é que um dos filhos do Bolsonaro cogitou em comprar esse software e instalá-lo no Brasil. Então, o que esse software faz? Todas as informações que nós temos no celular, de localização, pessoas que nós conversamos, contas bancárias, contas das redes sociais, todas essas informações elas são compiladas por esse programa e, dependendo da configuração que ele receber, ele já indica ao governo quem que é perigoso ou não ao governo. Então, lógico, se isso fosse adquirido pelo governo brasileiro, nós aqui não estaríamos agora falando ao vivo para toda a nossa audiência, né? Porque exatamente. Provavelmente seríamos os primeiros alvos desse programa, né? Não é, Expedito? Nossos celulares com seriam certeza, meu amigo, os primeiros a serem achados. Mas com certeza, não pensem que, porque esse programa não foi adquirido pelo Brasil, que nós não somos investigados, que nós não somos bisbilhotados, né? Porque existem outras ferramentas para poder fazer isso. Mas como estourou esse escândalo, que esse programa está investigando as pessoas e tirando, né, cerceando a liberdade de expressão no mundo, principalmente porque ele foi descoberto na Hungria e na Arábia Saudita, a mídia internacional, ela foi contra esse programa, contra esse software. Sendo que provavelmente esse software já está rodando aí na mão da CIA, FBI, o NSA há muito tempo, né? Mas fica aí o alerta para que nós tenhamos cuidado e continuemos na luta pela revolução, por fora Bolsonaro e todos os golpistas, para que nós não tenhamos que nos preocupar com coisas desse tipo. Bom, vou dar aqui os últimos agradecimentos, que já chegamos na nossa hora aqui, inclusive nós passamos da hora, peço desculpas. Temos mais aqui, ó, Fernandes da Silva nos mandou aí, para mim, o Toninho diria uma taça de vinho, mas para mim é uma caneca de café. Tem mais aqui o Fernandes da Silva, o Bruno ES, Juan Azevedo, Jesus era humano, que eu espero ele lá amanhã.
Quem mais aqui? Teco-Teco. O Teco-Teco pergunta aqui, que horas irá começar a cobertura? Companheiro, provavelmente a cobertura irá começar às 9 horas da manhã, com os atos que irão acontecer pelo período da manhã. Aí terá a pausa às 11h30 da manhã para análise política da semana com o companheiro Rui. E depois, às 3 horas da tarde, voltaremos com a transmissão dos atos do período da tarde, em particular do ato de São Paulo. Agradecer também o Felipe Rosendo, Juan Azevedo, o Carlos Santos. É isso aí, agradecer a todos os companheiros que ficaram aqui, aguardaram o início do programa. Hoje tivemos alguns problemas, mas estamos aqui. Acho que demos conta do recado, né, Expedito? Passamos aí as principais notícias do dia. E amanhã não percam a análise política da semana com o companheiro Rui. Todos aos atos para formar um bloco vermelho nas ruas. Vamos pintar as ruas de vermelho amanhã contra o Bolsonaro e essa direita golpista que está querendo se infiltrar nos nossos atos. Domingo, resumo da semana com o companheiro Antônio Carlos e segunda-feira, o companheiro Toninho estará de volta. Uma boa noite para todos. Passo aí para o companheiro Expedito também dar o seu boa noite. Muito obrigado, companheiro Gabriel, por essa companhia aqui nesse formato meio improvisado aqui, mas eu tenho certeza que nós conseguimos fazer com que o nosso público permanecesse aqui atento, e eles podem ter sentido a falta aqui do companheiro Toninho, do camarada Toninho, mas nós acreditamos que tivemos aí a competência suficiente, não para substituí-lo à altura, mas para dar o nosso recado aqui da forma como os nossos ouvintes aí, como o nosso público espectador sempre fiel, confia aqui no nosso trabalho. Improvisamos bem, acreditamos que não houve nenhum comprometimento da qualidade do programa. Nós nos despedimos aqui, convidando os companheiros, reafirmando aqui o convite que fez o companheiro aqui, Gabriel, para o resumo da semana aí no domingo. Amanhã, análise política com o companheiro Rui Costa Pimenta, e logo em seguida os atos que vão ocorrer em todo o país com a participação do Bloco Vermelho do Partido da Causa Operária. Nossa saudação a todos, o nosso boa noite. Muito obrigado, companheiro Gabriel, por essa companhia, e agradecemos aqui a participação de todos os internautas, nos despedindo e marcando o nosso próximo encontro para a próxima semana. Um grande abraço a todos, boa noite. Boa noite.